Vamos falar com o Senhor. Amém. Vamos só se separar com Jesus. Estamos felizes nessa noite, meus irmãos, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor. É um prazer estarmos aqui novamente, na presença de Deus, Imaculada, uma igreja que nós temos muito amor. E para mim sempre é uma oportunidade estar aqui junto com os irmãos, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Também agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Meus irmãos, hoje, para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Muito bom estar aqui nessa casa novamente. Eu fico muito feliz quando o pastor fala para nós que nós estaremos vindo aqui ministrar a palavra de Deus. Cada vez que a gente vem aqui, a gente vem com vestidos novos, a igreja ela está crescendo. Glória a Deus por isso, verdade, irmãos? Temos visto mais crianças chegando, mais família, o reino de Deus tem avançado e o reino das trevas tem perdido. Glória a Deus. Nós fizemos aqui nesse terreno aqui, irmãos, com só o passamento do pé, porque se nós ficarmos com o pé inteiro, com a nossa esposa ali, nós podemos levar mais um herdeiro, né? Porque o lugar aqui é fértil, irmãos. Eu já estava orando pela nossa irmã Cíntia, está grávida de novo. Meu Deus do céu, irmãos, que bênção, né? Que bênção, e que essa bênção veio com vocês aqui em Lata. Quero voltar a passar na bênção também. Amém, irmãos? Abre sua Bíblia no livro de Colossenses. Não trazemos a salvação do nosso pastor, porque o nosso pastor é o nosso pastor também, nosso pastor Evaldo. Nós louvamos a Deus por este homem de Deus, que tem sido um instrumento de Deus para as nossas vidas. Abra a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, e versículo 20. O pastor nos passou um tema nessa noite, mês de março é o mês de família, aqui no lado. Eu e os irmãos têm sido abençoados neste mês pelas ministrações da palavra de Deus. E hoje o pastor nos passou esse seguinte tema: filhos obedientes, filhos felizes. Filhos obedientes, filhos felizes. Quantos aqui são filhos? Amém. Então essa palavra é para você. Ah, mas eu tenho 40 anos. Essa palavra é para você. Filhos obedientes, filhos felizes. Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz assim: vós, filhos, obedeceis em tudo os vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Vossos pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vossos servos, obedeceis em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Em tudo que fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor o que servis. Amém? Então nós estaremos ministrando nesse tema, filhos obedientes, filhos felizes. A Bíblia ela nos fala em Efésios, no capítulo 6, versículo 1, na versão linguagem de hoje, diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e a sua mãe. Por isso é certo. A Bíblia fala, vou ler novamente, na versão linguagem de hoje, capítulo 6 de Efésios, versículo 1. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e sua mãe, por isso é certo, correto, é justo diante de Deus. Nós vemos então que a palavra nos ensina que nós, como filhos, nós devemos prestar obediência aos nossos pais e às nossas mães. Devemos ter esse ato de obediência para com eles. O apóstolo Paulo ensina que obedecer aos pais quer dizer que isso é justo, é correto.
E ele está falando a respeito de uma lei natural que existe desde o princípio do mundo. Essa lei de obedecer pai e mãe é uma lei que existe, meus irmãos, desde o princípio do mundo. É uma lei natural. É uma lei que Deus já colocou no coração do homem. Que o homem ele deve obedecer o seu pai e sua mãe. Que o homem ele deve respeitar o ser humano, alguém que tem um pai e uma mãe. Ele deve respeitar os seus pais. Ele deve honrar os seus pais. Porque diante dos olhos do Senhor, a Bíblia fala que isso é justo, isto é correto. Então Deus ele colocou essa lei natural em cada coração, desde de Moisés e depois de Moisés. Essa lei natural já existe no coração do homem. O homem, se você for estudar a história ou os tempos passados, você vai ver várias regiões, várias nações antigamente, que eles tinham esse fundamento em suas nações, que eles deveriam honrar pai e mãe. Até hoje, nas tribos indígenas, há somente duas leis entre eles, e muitas tribos indígenas, que é: você não pode roubar e você também não pode respeitar o seu pai e sua mãe. São duas leis que operam dos índios, né? Lá na nossa Amazonas, há essas duas leis também que operam entre eles. Então, é algo que Deus ele colocou no coração do ser humano, que nós devemos honrar pai e mãe, né? Todos os povos já reconheciam a importância de obedecer e respeitar pais e mães como fundamento para uma sociedade estável. Então, para uma sociedade, ela ser uma sociedade estável, eles precisam aplicar esses princípios da palavra de Deus, para que as pessoas elas possam viver em sociedade agradável entre as pessoas. E quando esse princípio da palavra de Deus ela é quebrada, não é observada, não é vivida, nós vamos ver uma decadência na estrutura social. Quando nós não observamos uma nação ou um país, uma cidade, não tem esse princípio de honrar pai e mãe, de respeitar pai e mãe, isso nós vamos ver que haverá uma consequência no meio dessa nação, haverá uma consequência no meio da sociedade. E qual é a consequência? É a decadência da estrutura social. O que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, infelizmente, é uma mudança de valores, onde hoje filhos que já não obedecem pai e mãe, filhos que já não honram mais pai e mãe, e por causa dessa desobediência, desse desrespeito com os pais, nós olhamos para a sociedade onde nós estamos vivendo, para o mundo onde nós estamos vivendo, nós vamos ver coisas graves, amados irmãos, acontecendo no meio da sociedade. Hoje é natural você ouvir uma notícia que um filho ele matou o seu pai, que uma filha matou a sua mãe. Você vê notícias assim hoje, não é só no Brasil, no Japão, há casos também. Por quê? Porque esse princípio da palavra de Deus, de honrar pai e mãe, tem sido quebrado no meio da sociedade. E porque está sendo quebrado no meio dos lares, no meio das famílias, isso tem que refletido no meio da sociedade. Hoje nós vemos pessoas problemáticas na sociedade, nós vamos ver pessoas que já não obedecem mais, não tem, como se diz, já não tem mais respeito pelas leis, não respeitam mais as autoridades, não obedecem mais. São pessoas que são incontroladas, pessoas que não conseguem obedecer uma ordem, uma fábrica do seu chefe, por causa dessa consequência, por causa dessa falta de observação da palavra de Deus, de obedecer pai e mãe. Esse é o dever de todos nós, meus irmãos, como cristãos. Mas eu já sou casado. Então você deve obedecer o seu pai e sua mãe. Você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus para os nossos corações. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 1, versículo 30,
diz assim: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, precursores, inventores de males. A Bíblia fala: desobedientes aos pais e às mães. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: sabendo, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. E a Bíblia fala: desobedientes, pais e a mães, ingratos e profanos. Então nós vemos, meus irmãos, que nós então estamos vivendo nos últimos tempos trabalhosos, a qual Paulo escrevendo a Timóteo. E uma das características que Paulo ele escreve a Timóteo, dizendo sobre os últimos tempos, ele fala que nos últimos tempos as pessoas seriam desobedientes a pais e a mães. E nós temos visto isso, irmãos. É notório. Hoje, pessoas que já não honram mais os seus pais, pessoas que já não obedecem mais os seus pais. A obediência, a palavra obediência hoje no meio da sociedade que nós estamos inserindo, ela está fora da moda. Hoje, você ser obediente à lei, você ser obediente ao seu pai, à sua mãe, você ser obediente ao seu chefe, ao seu senhor ali na sua fábrica, isso é fora de moda. Nós muitas vezes temos dificuldade de sermos obedientes às regras, às leis, mas isso são princípios de Deus para as nossas vidas. O cristão, como família, em sua casa, ele deve ser obediente ao pai e à sua mãe. Ele deve honrar o seu pai e sua mãe. Nós vemos que estão muitas consequências negativas, meus irmãos, por causa da falta de observar esse mandamento do Senhor de estarmos obedecendo pai e mães. Se nós formos olhar para o Velho Testamento, a Bíblia fala, meus irmãos, que no Velho Testamento tinha uma grande punição para filhos ingratos, para filhos que não obedeciam pai e mãe. A Bíblia nos fala no Velho Testamento que quando um filho ele não honrava o seu pai, ele não obedecia a sua mãe, sobre a sua vida grandes consequências. A Bíblia fala lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 e 21, diz assim: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, e castigando eles não der ouvidos, então seu pai e a sua mãe pegarão nele, o levarão aos anciões da cidade, e à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, mas não dá ouvido à nossa voz, e é um comilão, um beberrão. Então todos os homens das cidades apedrejarão até que morra, ou tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel o temerá. Na velha aliança, no Velho Testamento, quando um filho ou uma filha, ele não era obediente ao seu pai, à sua mãe, o seu pai ali lhe dando um castigo, lhe repreendendo, mas o seu filho não lhe obedecesse, não ouvisse a sua voz, esse pai e essa mãe, ele poderia pegar o seu filho, apresentar diante dos anciões da cidade que ficavam na porta para julgar o povo, as coisas que aconteciam. E ali aquele filho, ele sendo desobediente a seu pai e sua mãe, aqueles pais poderiam matar o seu filho. Era um crime capital no meio do povo de Israel. Por quê? Porque a palavra fala assim: então os homens da cidade apedrejarão até que morra. E a palavra diz: e tirarás o mal do meio de ti. Porque diante de Deus, no Velho Testamento, Deus, um filho desobediente traria um mal para o povo de Israel. Um filho que não obedecia a pai e mãe, que não honrava pai e mãe, seria um mal para o povo de Israel. Então Deus fala assim: não, vocês têm que tirar esse mal do meio de vocês, porque esse filho irá trazer grande prejuízo para o povo de Israel. É o que acontece hoje, nós estamos vendo dentro da graça. Mas por quê? Por causa de filhos desobedientes a pai e a mãe, nós vamos ver tantos crimes,
tanta ruindade, porque tudo começa dentro do lar, tudo começa dentro da casa. A educação, ela vem dentro do lar, para o pai, para o filho para o pai. E quando essa educação ela é quebrada, ela não tem dentro do lar, e haverá grandes consequências na sociedade. Haverá grandes consequências na sociedade. Então, por isso, nós, como cristãos, nós devemos, meus irmãos, honrar pai e mãe, independentemente da nossa idade, independentemente se eu sou casado ou sou solteiro, porque a palavra de Deus é para todos nós. Aleluia! É para o meu coração e para o seu coração. Obedecer pai e mãe ocupava um lugar de elevada consideração da lei, porque a autoridade deles foi delegada por Deus. Foi delegada por Deus. Então, obedecendo pai e mãe, o povo de Israel estaria desobedecendo a Deus. Como o povo de Israel, um dos filhos, das famílias que tinham ali, quando eles desobedeciam o pai e a mãe, eles estavam desobedecendo o próprio Deus. Porque Deus, Ele delegou aos pais a autoridade. A autoridade. E quando um filho, ele desobedece seu pai e sua mãe, que é a autoridade dentro do lar, dentro da casa, dentro da família, ele está desobedecendo o seu próprio Deus. Ele está desobedecendo a Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, para dizer que essa obediência é no Senhor. É no Senhor. Se o seu pai mandar você matar, você não vai matar, porque acima da autoridade do seu pai, a autoridade suprema, a autoridade de Deus, Ele é a autoridade em nossas vidas. Mas é concernente a palavra de Deus, os seus preceitos morais e éticos para o ser humano. E quando nós não observamos para isso, meus irmãos, e não honramos o nosso pai, a nossa mãe, nós não estamos honrando a Deus, não estamos honrando a Deus e nem obedecendo a Deus. Isso é para todos nós. Os pais são representantes de Deus na família. Eles geraram os filhos e são responsáveis por eles. Então veja que pai e mãe, eles representam dentro da família o próprio Deus. São autoridades. Deus delegou essa autoridade para pai e para mãe. Então, meu filho, obedece seu pai, obedece a sua mãe, honra o seu pai, honra a sua mãe, porque é uma autoridade que Deus delegou sobre a sua vida. E sabemos que toda autoridade é constituída por Deus, e precisamos ser obedientes a pais e a mães, precisamos honrá-los, obedecê-los, porque é a autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Mas hoje nós vemos, irmãos, pais que estão perdendo esse direito, pais que estão perdendo esse direito de opinar, de decidir sobre a vida dos seus filhos. Nós vemos ver hoje leis elaboradas pelos homens que vão contra a palavra de Deus. Nós vemos isso que está ferindo a palavra de Deus. Homens influenciados pelo diabo, que quer lutar contra tudo aquilo que chama Deus, tudo aquilo que Deus ele tem para o homem, tem feito leis, tem elaborado leis para quebrar esse preceito da palavra de Deus. Nós vamos ver leis no Brasil hoje, não sei se você vai saber, mas estava querendo sair, ali da palmada. O pai não pode repreender o seu filho, não pode dar umas palmadas do seu filho, porque não, é criança. Mas a palavra fala que nós devemos educar nossos filhos, não podemos tirar a vara dos nossos filhos. A palavra nos fala, meus irmãos, que nós devemos sim ensinar os nossos filhos. E agora, alguma lei está querendo sair, não, porque agora uma criança ela tem direito de escolher o sexo que ela quer ser, se ela quer ser homem, se ela quer ser uma mulher. Estou querendo pôr essa lei também na sociedade, lá no nosso Brasil. Coisas que quebram a palavra de Deus, que ferem a palavra de Deus. Mas nós vemos, meus irmãos, que a palavra nos fala em Provérbios, capítulo 1, versículo 8: Meu filho, ouve a instrução do seu pai, e não deixe os ensinamentos da tua mãe, porque serão como um diadema graciosa em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Filho,
E ouve as instruções do teu pai e não deixe os ensinamentos da tua mãe, porque serão como um diadema, como uma coroa graciosa em tua cabeça. E quem veste a coroa são pessoas que são vitoriosas, pessoas vencedoras, meus irmãos, e curadas ao teu pescoço. Quando nós atentamos para o ensinamento do nosso pai, da nossa mãe, que nos deixou, nós, amados irmãos, estamos colocando uma coroa graciosa sobre a nossa cabeça. A obediência, meus irmãos, irá trazer filhos felizes, filhos vencedores em Cristo Jesus. Quantos querem ser vencedores? Amém. Então obedece seu pai e sua mãe, honra seu pai e sua mãe. Veja, eu escrevi algumas coisas aqui que eu vi, que eu achei muito interessante, como os filhos consideram seus pais. Aos 7 anos, um pai é um grande estado de tudo. Quando a criança ela tem 7 anos, diante dos olhos das crianças, um pai é um grande estado de tudo. Quando ele tem 14 anos, parece que o pai se engana em certas coisas que diz. Parece que o pai não tem muita, parece que ele não está entendendo o que ele está dizendo. Aos 20 anos, o pai está um pouco atrasado, em suas teorias. Eles não são da mesma época. Pai, esse tempo passou, pai. Não, isso aí, esses ensinamentos aí vai para o passado. Agora nós estamos vendo um mundo pós-moderno, estamos modernos. Não, isso não tem no meu tempo hoje, não, pai. Aos 25 anos, o coroa não sabe nada. Rapaz, quando a pessoa, o jovem, chega a dar 25 anos, ele olha para o seu pai, não, meu pai não sabe nada, agora eu estudei, fiz faculdade, agora eu sei tudo. Meu Deus, decididamente está caducando. Meu pai não sabe nada, ele está caducando. Aos 35 anos, com a minha experiência, meu pai seria hoje milionário. Ora, meu pai, com a minha experiência hoje, com a minha idade, ele seria um milionário. Com 35 anos, muitos pensam assim. Os 45 anos, não sei se consulto velho. Talvez pudesse aconselhar. meu Deus. Aí a pessoa começa, aos 45 anos, daí nossos irmãos aqui. Glória a Deus. Aos 55 anos, que pena meu pai ter morrido. A verdade é que ele tinha ideias mudadas, ideias certas. Nós começamos a valorizar o nosso pai. Aos 60 anos, pobre pai, era um sábio. Como nós tínhamos ter compreendido tão tarde. A pessoa se arrepende. Se eu tivesse ouvido meu pai e a minha mãe naquela época eu era jovem. Irmãos, nós devemos honrar pai e mãe. Obedecer aquilo que nossos pais nos ensinou no Senhor. Porque isso, amados irmãos, nos dará vidas felizes sobre a terra. E viveremos felizes. Os pais, eles são instrumentos de Deus para nos trazer a existência. Se você não tivesse pai e mãe, como você estaria aqui? Então veja que é o instrumento de Deus para te trazer a existência. Pais e mães são instrumentos de Deus para nos trazer a existência. Porque nós somos planos do Senhor. A Bíblia fala em Jeremias, capítulo 1, versículo 5: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei o profeta. Nós temos Deus falando de Jeremias. Mas eu quero enfatizar isso. Que Deus disse para Jeremias: antes que tu formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, Deus já conhecia o profeta Jeremias. E usou os seus pais como instrumento para que ele viesse à existência. E colocou os seus pais como autoridade sobre eles. E o mandamento, meus irmãos, de obedecer e honrar pais e mães, não se restringe à infância e também somente à adolescência. Em nenhum lugar da Bíblia ela nos ensina a essa ordem para essa fase da vida. Não, eu só presto obediência ao meu pai e à minha mãe quando eu estiver debaixo do seu teto. Eu só irei honrar o meu pai e a minha mãe enquanto eu não casar, enquanto eu não fazer 18 anos. E depois que eu fazer 18 anos, eu sou dono do meu próprio nariz. Isso é mentira de Satanás.
A palavra de Deus, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento, em nenhum lugar você vai achar isso. E quando você fazer 18 anos, enquanto você casar, você agora não precisa honrar seu pai e a sua mãe. Há uma grande dificuldade, porque a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, versículo 24, algumas pessoas estarão me ensinando amanhã, diz assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e aparelhar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E as pessoas desse versículo acham que esse versículo quer dizer então que eu agora não preciso honrar meu pai, eu não preciso mais obedecer a minha mãe. Mas isso é uma mentira, porque deixar pai e mãe não significa abandoná-los. A Bíblia fala, portanto deixará o homem, o pai e sua mãe. Mas a Bíblia não fala, abandonará o pai e sua mãe. Nós precisamos sim, irmãos, enquanto nós vivemos, honrar o nosso pai e a nossa mãe. Quantos tem pai e mãe, talvez você não tenha, pai, ou você só tem a mãe, mas você precisa honrá-lo. Mas ele não é crente, mas você precisa respeitá-lo, porque foi o instrumento de Deus para que você viesse à existência. Por causa dele que você está neste mundo, por isso que você precisa honrá-lo, cuidar dele. Quando o moço e a moça chegam à maioridade, o mesmo se casa, seus pais continuam sendo seus pais, não é verdade? Quando você casou, seu pai deixou de ser seu pai? Não. Sua mãe deixou de ser sua mãe? Não. Eles ainda continuam sendo nossos pais e nossas mães. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos honrá-los, respeitá-los enquanto eles viverem. Isso, alguns pensam que a obediência aos filhos, aos pais, é um discurso dirigido apenas aos filhos menores. Mas tal pensamento não sustenta nem no Antigo e nas Paulinas. Nós podemos ver em Efésios, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: vós filhos, sede obediência aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Aí nós vemos aqui a consequência disso, quando nós praticamos, para que te vai bem e viva muito tempo sobre a terra. O texto traz um termo grego que quer dizer tekena, que quer dizer filhos no plural, e a ideia é de descendência, meus irmãos, descendência. Se referia específica ao sexo ou à idade, sem referências específicas ao sexo ou à idade. Quando a Bíblia fala filhos, está dizendo a sua descendência, a nossa descendência. Então nós vemos que este mandamento, como é o primeiro mandamento com promessa, cabe a todos nós, irmãos. É para todos nós honrarmos pai e mãe, respeitar pai e mãe. Diz uma frase assim, meus irmãos: mostre-me um pai honrado e lhe mostrarei um filho abençoado. Mostra-me um pai honrado e lhe mostrarei um filho abençoado. Você tem honrado seu pai? Você tem honrado a sua mãe? Nós precisamos honrá-lo. Nós precisamos respeitá-lo. Veja que aqui Paulo ele vai um pouco mais fundo. Em Colossenses ele fala sobre obediência, mas aqui ele fala sobre obediência e honra que nós devemos prestar ao nosso pai e à nossa mãe. Honrar pai e mãe é muito abrangente, envolve cuidar dos pais, principalmente na sua velhice. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 23, versículo 22: ouve teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier envelhecer. Isso é muito forte, meus irmãos. É a palavra de Deus. E nós devemos, ouve teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando ela vier envelhecer. E hoje nós vemos, meus irmãos, quantos filhos ingratos, quantos filhos que não honram seu pai e sua mãe. O asilo é um exemplo disso. Quando você olha para o asilo, você vai ver um exemplo de filhos ingratos. Filhos que não honraram seus pais. Filhos que esqueceram do seu pai. Filhos que esqueceram da sua mãe na sua velhice, que abandonaram o exemplo a ser. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Jesus disse certa vez para os fariseus: por que Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e que maldize o teu pai e a tua mãe deve ser punido com morte? Porém vós diz, se um homem disser ao pai ou à mãe,
aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor, nada mais deixareis fazer com meu pai ou com minha mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa aflição, que vos ordenaste, e muitas coisas vos fazeis semelhante a esta. Nós vemos que quando Jesus ele estava na terra, ele repreendeu os fariseus, os escribas daquela época, porque eles estavam ensinando o povo estava vivendo dessa maneira, e se eles tivessem uma oferta ao Senhor, né, aquela oferta era para o Senhor, eles não precisavam honrar o seu pai e a sua mãe, eles não precisavam ajudar o seu pai e a sua mãe, né? Essa oferta, essa corbã, essa palavra em hebraico quer dizer sacrifício e oferta. Se os pais tivessem necessidade e o filho tivesse recurso necessário para ajudá-los, mas não tivesse intenção de fazer isso, eles poderiam apelar pelo corbã, ou seja, pelo o ouro do templo pela oferta. O que quer dizer isso? Eles tinham uma oferta ao Senhor e os seus pais estavam passando por necessidade em suas casas. E os seus pais precisavam que eles ajudassem eles. E eles tinham ali uma condição, recursos para ajudar o seu pai. E o que o povo estava fazendo naquela época? Eles estavam pegando aquela oferta e falando: não, eu não posso te ajudar, pai. Eu não posso te ajudar, minha mãe. Porque essa oferta aqui, ela é do Senhor. Ela é para a casa de Deus, ela é para o templo. Então, eles não precisavam honrar pai e mãe, eles não precisavam ajudar pai e mãe, eles ficavam livres desse mandamento que Deus deu a Moisés. Mas isso era a tradição do homem, essa não era a vontade de Deus para o povo de Israel, era uma desculpa a ser vergonha para não ajudar pai e mãe. E Jesus estava repreendendo os fariseus. Não é desse jeito. Era uma desculpa para não ajudar pai e mãe, pois se consagrava a Deus tudo que possuía. Assim ele dizia aos pais que não podiam oferecer ajuda nem fazer nada por eles, porque tudo já estava comprometido a Deus. Nós vemos que essa doutrina, meus irmãos, ela afronta a Deus e a sua palavra. Ela afronta a Deus e a sua palavra. Deus, Ele não exige de mim e de você uma oferta dessa, porque a igreja, ela começa em casa, quando nós honramos pai e mãe, quando nós honramos pai e mãe. Quem cuida do pai e da mãe está fazendo a obra de Deus. Aleluia! Nós temos uma concepção errada de fazer a obra de Deus é só na igreja, ser obreiro, ser diácono, ser presbítero, pastor. Não, meus irmãos. A obra de Deus, ela começa na nossa casa. Quando nós estamos honrando o pai, estamos honrando a nossa mãe, nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós precisamos voltar para esse princípio, meus irmãos. Porque nós escutamos muito aqui no Japão, eu escuto muito isso. Eu estou aqui, mas Deus cuida dos meus. Meu irmão, Deus cuida dos seus, sim. Ciente, Ele cuida da nossa segurança, Ele protege, sim. Ele pode dar da saúde, mas o que no meio da condição financeira, de cuidados, né, que precisa, cuidados físicos, Deus deu isso a mim, você vai fazer para cuidar dos nossos pais e nossas mães. Porque Paulo ele fala a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: o cuidado da família deve ser prioritário, né? A Bíblia fala assim, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8: se nós não cuidarmos dos nossos, nós somos pior do que incrédulo que negamos a fé. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? Que nós devemos cuidar dos nossos. Devemos cuidar do nosso pai, devemos cuidar da nossa mãe. Quantos filhos que estão no Japão já não ligam mais com seus pais no Brasil? E você está falando com um homem, com o irmão, eles fazia 10 anos que ele não falava com o seu pai. Fazia 10 anos. Mas por que, irmão? Aconteceu alguma coisa? Não. É porque não tinha tempo, sabe? Igreja, trabalho, família. Passou 10 anos sem falar com o pai. Irmão, isso não é a palavra de Deus. Não é dessa maneira que a palavra de Deus ela nos ensina. Esse pensamento, meus irmãos, ele não é cristão.
nós vamos ver que esses valores estão sendo mudados no nosso meio. Esse é o pensamento cristão que muitas vezes, infelizmente, é invertido entre nós. Você precisa honrar o seu pai. Nós precisamos honrar os nossos pais, obedecer a nossa mãe, porque esse é o primeiro mandamento como promessa. O cristão está debaixo da graça e é guiado pelo Espírito Santo para as boas obras que Deus preparou para que andemos nela. Efésios 2:10. Nós somos chamados para boas obras, irmãos. E quando nós estamos honrando nossos pais, estamos cuidando, estamos ligando: pai, eu te amo, pai, estou com saudade, pai, você está precisando de alguma coisa, pai, você precisa de mim no Brasil, pai, está acontecendo algo com você no Brasil. Meus irmãos, nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ter este respeito com os nossos pais, porque é a palavra de Deus. E se nós não fazemos isso, a palavra de Deus fala que nós estamos negando a fé, estamos pior que os incrédulos. Misericórdia, que Deus venha ter misericórdia de nós, porque isso é a palavra de Deus para as nossas vidas. E fazendo isso, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que nós iremos bem, e iremos viver bem sobre a terra. Nós iremos bem para que te vai bem e viver muito tempo sobre a terra. Efésios 6:3. Nós iremos bem, nós seremos pessoas felizes em tudo que fizermos, meus irmãos, porque iremos respeitar a autoridade de Deus para as nossas vidas, iremos honrar a autoridade de Deus, e honrando a autoridade que é o pai e a mãe, nós estaremos honrando o próprio Deus. E quando nós honramos o próprio Deus, Deus ele nos honra, Deus ele nos abençoa, e nós seremos felizes sobre a terra, meus irmãos. Nós seremos felizes. Não esquece do teu pai. Não esquece daquele que te gerou, daquele que te trouxe a este mundo. Tem filhos que não falam com o pai mais. Tem filhos que têm contenda com o pai, com a mãe, no seu coração. Meu irmão, não deixe que isso pense no seu coração, não. Porque você está fechando o céu sobre a sua vida. Mas quando nós, amados irmãos, honramos pai e mãe, Deus ele nos abençoa. Deus ele nos abençoa. Nós precisamos voltar a esse princípio. 7 dívidas que nós temos com os nossos pais. A primeira dívida que eu quero falar para os irmãos é a consideração. Nós precisamos considerar nossos pais. Precisamos ter consideração por eles. Tudo que eles fizeram por nós. Hoje eu sou pai, às vezes eu fico olhando para o meu filho e para a minha filha, eu fico meditando nos meus pais. Para meus pais fizeram tudo isso por mim. Me levaram no médico, colocaram para dormir, trocou minha roupa, me deu comida, trabalhou, para que hoje eu chegar na velhice e falar: pai, agora é a minha vida, eu cuido de mim, agora se o seu problema é o seu problema, o problema é o meu problema. Meu irmão, nós devemos cuidar dos nossos pais, devemos considerar aquilo que ele fez por nós. Segunda dívida, nós devemos respeitá-los. Terceira, devemos obedecê-los. Devemos ter uma compreensão. Devemos compreender os nossos pais. Hoje estão já avançados de idade, né? Nosso Miguel já tem 50 e poucos anos. Nós devemos honrá-los. Porque pai é pai para todo sempre, meu irmão. Mãe é mãe para todo sempre. Você deve honrar sua mãe, jovem. Você precisa honrar sua mãe, seu pai precisa ouvir aquilo que ele está dizendo. Precisa, meu irmão, porque isso é promessa de Deus, isso é palavra de Deus, é mandamento de Deus. Nós devemos dar o nosso melhor para eles. Você tem dado o melhor de si para o seu pai e para a sua mãe? Como você tem tratado o seu pai e a sua mãe? Veja que a palavra que eu estou dizendo é para todos nós, irmãos. Não é para jovem só, para adolescente, não, para quem não é casado ou casado. É para todos nós que temos pai e mãe. Como você tem tratado o seu pai e a sua mãe? Você tem dado o melhor de si? Eu acho tão bonito meu pai e minha mãe. E desde que eu estou no Japão, eu sempre vejo eles mandando dinheiro para o Brasil. Minha mãe, meu pai e seus pais já faleceram. Minha avó, meu avô. Então ele já não manda mais. Mas minha família tem uma mãe viva. Esses irmãos, eles mandam.
do Brasil. Um dinheiro para eles. Eu vejo isso, meus irmãos, eu acho tão bonito, porque já passou, né, já estão, tem os seus afazeres, tem as suas dívidas, mas eles sempre lembram do pai, da mãe, porque os antigos eram assim. Os antigos, eles obedeciam pai e mãe, embora às vezes não viviam num lar cristão, mas eles honravam pai e mãe. E você vê como que era a sociedade antigamente. Você vê como era o mundo antigamente. Tinha briga, tinha, mas hoje, meus irmãos, a proporção está muito maior, porque esse princípio da palavra de Deus está sendo quebrado. Isso bem sutilmente está entrando dentro da igreja. Filhos que respondem pai, filhos que respondem mãe. Nós precisamos honrá-lo, meus irmãos. Porque isso, meus irmãos, é um círculo. Hoje você é filho, amanhã você vai ser pai. Depois você vai ser avô. Né? Nós somos servos, já é avô. Então, meus irmãos, isso é um círculo da vida. Aquilo que você vai fazer hoje com seus pais, os seus filhos vão fazer com você, porque você está plantando na vida dos seus pais. Mas planta na vida dos seus pais ingratidão. Planta na vida dos seus pais falta de respeito. Meu irmão, você pode colher isso. Se Deus não entrar com uma intervenção, nós podemos colher isso. Mas não podemos fazer isso porque a palavra de Deus não nos ensina a fazer assim. Devemos honrar o Pai e honrar as nossas mães. Aleluia. Todos estão lendo a palavra de Deus? Amém. Cabe a cada um de nós não desperdiçarmos o privilégio e a oportunidade de honrar pai e mãe para não perdermos as bênçãos do Senhor. Vou ler novamente. Cabe a cada um de nós não desperdiçarmos o privilégio, e a oportunidade de honrar pai e mãe para não perdermos as bênçãos do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Nós devemos dar o nosso melhor para o nosso pai e a nossa mãe. O nosso amor para com eles deve ser contínuo. A sétima dica que eu quero falar no seu coração: o meu amor pelo meu pai e pela minha mãe deve ser contínuo. Deve ser contínuo. Deve ser contínuo. Devemos amar continuamente nosso pai. Como nos últimos dias, Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. Nós temos visto isso. O amor de muitos pelos seus pais, suas mães também têm vivido. Mas eu te digo nessa noite: ame seu pai. Ame seu amor. Mas ele não merece meu amor. Ame do mesmo jeito. Porque é o seu pai e é a sua mãe. Mas meu pai fez isso. Ame seu pai e sua mãe. Honra. Porque Deus vai te honrar. Deus ele vai te honrar. E você será feliz nessa terra. Porque a obediência a pai e mãe irá gerar uma geração feliz. Porque está obedecendo o próprio Deus. Porque Deus delegou aos pais essa autoridade. Quando nós obedecemos pai e mãe, quando nós honramos pai e mãe, nós estamos obedecendo Deus, estamos honrando o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não sei como tem sido o seu cuidado com seu pai e com sua mãe. No Japão, facilmente nós esquecemos disso. Facilmente eu encontrei com muitas pessoas desse Japão que já não lembram mais dos seus pais, já não lembram mais das suas mães. Mas eu te falo nessa noite: se você vai ter com seu pai e com sua mãe, liga para ele hoje que você está no Brasil. Fala: pai, como o senhor está? Está tudo bem, mamãe? Conversa com ela. Ligue dela, meu irmão. Porque ela não esquece de você, sabia? Ela não esquece de você. Toda vez que eu ligo para minha mãe, ela fala assim: eu estava pensando em você. Eu falo: mãe, mas toda vez que eu ligo para a senhora, você fala isso. Aí eu vou na casa dela, eu abro a porta, porque eu tenho a chave da casa deles até hoje. Aí eu abro a porta: você não acredita, eu estava pensando em você. Ele não esquece de nós. E você não pode se esquecer do seu pai, da sua mãe, daquele que te colocou no mundo. Honra ele, obedece ele, respeite, cuide dele, porque Deus já cuida de você na velhice também. Se você chegar até a velhice, amém? Como você quer chegar até a velhice? Vocês vão voltar? Uns já chegaram, já estão já quase partindo para a eternidade.
Aleluia, meus irmãos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Obrigado, meus irmãos. Mas nós devemos louvar nosso Pai e nossa Mãe. Você entendeu a mensagem de Deus? Você entendeu a mensagem de Deus para o seu coração nessa noite? Nós não temos desculpa para não obedecer os nossos pais e não honrá-los. Não temos desculpa nenhuma. Não temos. Porque foi o instrumento de Deus para nos colocar nessa, para nos trazer a existência. Você só está vivendo porque um dia seu pai e sua mãe te deram. Foi um projeto de Deus, mas eles foram instrumentos usados pelo Senhor. Então honra eles, obedece, ouve. Ah, está caduco, não está caduco, não. Meu Deus. Já está com o cabelo branco, mas é seu pai. Já não está falando nada, mas é seu pai. Cuide. Não somos cristãos, nós somos a igreja. Nosso comportamento é diferente da que é a sociedade. A nossa vida é diferente da sociedade. Nós ainda honramos nossos pais, ainda obedecemos a nossa mãe, nós respeitamos eles, porque aprendemos na palavra de Deus, que é o primeiro mandamento como promessa. E quando nós colocamos em prática, tudo vai bem. Tudo vai bem. Sabe por quê? Porque o seu pai é mais experiente que você, meu irmão. Glória a Deus. Ele falou, não é por aí não, porque já foi por isso comigo. Você vai por caminho. É mais experiente, tudo vai bem, meu irmão, quando você escuta seu pai e sua mãe. Embora já pode estar com o cabelo branco, mas ele é mais experiente, é mais vivido que nós. Ele tem muitas experiências para te passar, né, não serve? Verdade. Aleluia. Então obedece seu pai, obedece sua mãe, honra. Liga para ele, meu irmão. Liga para o seu pai que está no Brasil, você está no Japão, você não está vendo. Obedece, liga para ele. Não esquece não. Não deixa que essa atividade de Japão, essa rotina, te faça esquecer do seu pai e da sua mãe. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Vamos escutar a nossa fonte? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, por essa palavra, Senhor, que o Senhor falou aos nossos corações, Pai. O nosso dever como cristão, Senhor, de honrar e obedecer os nossos pais, Senhor. Meu Deus, sabemos que estamos vivendo tempos trabalhosos, os últimos dias, Senhor Deus, sobre a face da terra, meu Pai, onde a Tua palavra nos diz, Senhor, que haveria homens desobedientes a pai e a mãe, e isso tem sido notório, Senhor, meu Pai. Tantas criminalidades, Pai, tanto, Senhor, meu Pai, de respeito com o pai e mãe, Senhor, no meio da sociedade a qual nós estamos inseridos, Pai. Mas hoje nós ouvimos a Tua palavra, ó Senhor, ouvimos os Teus ensinamentos para os nossos corações, e queremos colocar em prática, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Porque o Senhor um dia usou o nosso pai, a nossa mãe, como instrumento para nos trazer a existência, Senhor. Para estarmos aqui em vida, Senhor, te adorando, te glorificando. E sabemos que não somos obras do acaso, Senhor, pois não fomos, Pai, criados, Senhor, meu Deus, sem nenhum propósito, mas o Senhor nos chamou, Senhor, meu Deus, com um propósito e usou os nossos pais como instrumento. E nós pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada papai, a cada mamãe, Senhor, meu Deus, que está aqui presente, e a cada filho, Senhor, todos nós, Senhor, meu Deus, para que nós possamos, Pai, estarmos atentos às necessidades do nosso Pai, à necessidade da nossa mãe, Senhor, para que nós possamos considerar, Senhor, aquilo que Ele já fez por nós, e hoje podemos, Pai, retribuir, Senhor, este amor, ó Pai, ao qual Ele nos amou, ao qual Ele nos ama, Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Não queremos ser filhos ingratos, Pai. Não queremos, Pai, esquecer, ó Pai, de tudo que Eles fizeram por nós. Mas ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque somos Teus filhos, somos cristãos, ó Pai. Somos novas criaturas, meu Pai. E vivemos em novidade de vida para boas obras, Senhor. Ajuda o Teu povo, abençoa a Tua igreja, a cada adolescente, Senhor, meu Deus, a cada jovem, a cada adulto, Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa estar abençoando nessa noite, no nome de Jesus, Pai, eu lhe peço e agradeço a Ti, Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que Deus nos abençoe. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos tomar o nosso assento.